Então vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos ver um interpretador mais parecido, que vai introduzir aquela separação que eu falei do parser e o evaluator, que é uma separação importante para você chegar no interpretador de uma linguagem de programação Turing completa e tudo mais, tá? Desse jeito aqui, bem simplesinho que eu fiz, não funciona, tá? Então, eu vou fechar aqui. Pô, meu computador não está carregando, daqui a pouco ele vai dormir. Mas tem tempo ainda, tá bom. Vamos lá. Então tudo isso está naquele no CamMPy. Agora nós vamos usar vamos ver o calculator, tá bom? E não o simple calc, tá? Olha, primeiro eu vou fazer a demonstração dele, tá bom? Eu gosto de mostrar a coisa funcionando. Ó, se eu chamar aqui, ó, o que nós temos aqui de executável? Nada. Mas esse REPL deveria ser executável, mas eu não fiz executável. Então, Python 3, REPL. REPL é a abreviatura de Read, Eval, Print, Loop, tá? Que é o nome tradicional que se dá para esse tipo de interpretador interativo, que nem o Bash, que ele mostra um prompt, você escreve um negócio, ele lê, isso é o read, ele avalia, ele mostra o resultado, esse é o print, e o loop é o loop, tá? Então, olha só, tá vendo? Para sair, digite que. Então, por exemplo, eu posso digitar 4? Posso. Eu posso digitar 6 vezes 7? Posso. Eu posso digitar mais. Será que isso aqui funciona? Não lembro se nessa versão aqui funciona. Não funciona. E não tem checagem de erro, então crashou, nós saímos do interpretador. Tá bom? É tosco o REPL. Tá? Mas um teste importante de fazer, aqui eu vou mostrar para vocês que tem teste automatizado. Mas um teste importante de fazer é fazer uma operação que tem uma função dentro de outra. Certo? Aliás, uma chamada dentro de outra, porque daí você vê se a recursividade está funcionando, tá vendo? Por exemplo, certo? Quanto que dá isso aqui? Hum? 32. Olha lá. Esse interpretador, eu vou contar para vocês que é assim. Aquele Simple Calc eu fiz do zero, mas inspirado muito nesse código aqui, mas eu comecei do zero para fazer uma demo. Esse aqui não, esse daqui é o Simple, ele começou assim, eu fiz o Pascal, subpascal, e aí eu fui arrancando coisa até chegar nesse, tá? Então, ele tem uma limitação que é a do subpascal, que é, só trabalha com inteiros. Por exemplo, se eu dividir aqui 1 por 3, nós vamos ficar muito desapontados porque vai dar zero, tá? Porque o único tipo de dado que o subpascal conhece é inteiro, tá bom? Nós vamos fazer como exercício, suportar floats também, ver o que envolve nisso, né? Qual é o trabalho que dá para fazer isso, tá bom? Mas, basicamente, se eu dou ponto Q, que é o comando para sair fora, saiu fora, esse é o nosso maravilhoso REPL. Tá? Então, eu sou fanático por TDD. Tá? Eu sempre tento fazer testes antes de escrever o código. Tá? Por exemplo, aquele código que eu mostrei antes para você, do Simple Calc, não tinha testes, mas ele, na verdade, se você olhar naquela mesmo diretório, tem o Simple Calc fora do Jupyter Notebook com testes pra cacete. Daí eu simplesmente copiei e colei aquele código lá para fazer a demo dentro do Jupyter Notebook. Mas então eu implementei aquele com testes, tá? E, bom, olha só, nós temos aqui, ó, basicamente 3 módulos principais. O REPL,
que é o mais de fora, que é o prompt interativo, o evaluator, que é o coração da coisa, tá? Que pode ver que ele aqui é um pouco mais simples do que o outro, porque esse evaluator aqui ele já pressupõe que já tem o parsing feito. Ele já recebe a coisa mastigada, tá? E tem aqui o parser, tá? Nesse módulo parser temos a função tokenize, nossa velha conhecida, e o nosso novo a nossa função parse que a gente não tinha antes, tá? O que faz essa função parse? Aqui eu até fiz isso aqui, ó, eu posso fazer uma demo, eu vou fazer uma demo, acho que no console interativo aqui, ó, que é o seguinte, eu posso ler da linha também, não, sei lá, bom, vamos lá, console interativo. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, Python 3 parser.py menos "i", ele entra em modo interativo, né? E ele entrou naquele main lá, não era isso que eu queria, então não vou fazer o traço "i", tá? Não, eu não posso fazer assim, eu tenho que chamar o Python e aí importar o parser. From parser import asterisco, tá? Então, o que a gente importou? A função parse e tokenize, que é o que interessa, tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, parse, bom, vamos fazer assim, L, que é uma lista de tokens, tokenize mais 6 vezes 6 vezes 7. Tá? Então L é. Aqui está implementado com DQ, aquela estrutura de dados que eu falei, tá? Então isso é uma double-ended queue, né, que é uma fila com duas cabeças, e ela é eficiente para tirar tanto de uma ponta quanto da outra. Então eu não tenho mais aquele problema do pop left, do pop, que eu uso, depois eu vou mostrar. Mas enfim, é uma double-ended queue, e eu posso passar isso daqui então para o parse, o L, e olha o que acontece. Então, isso aqui é a nossa representação interna do programa. É aquilo que o Alexandre falou, que é a Abstract Syntax Tree. Tá vendo? Eu vou escrever aqui, ó. AST. Certo? É uma Abstract Syntax Tree. Então, esse é um termo técnico de linguagem de programação, que na verdade é o seguinte: qual é a diferença entre um compilador e um interpretador na sua implementação interna? Na verdade, o início é igual. Ele tem que ter um scanner que produz tokens, que a gente tem a nossa função tokenize. Ele tem que ter um parser que gera uma representação interna, que é essa AST. E a partir da AST, o interpretador executa a AST e o compilador gera código. Tree. Isso. Obrigado. Então, essa Abstract Syntax Tree é a nossa representação interna aqui. Eu estou usando simplesmente listas compostas por símbolos, que são strings na nossa implementação, números, que são todos inteiros, porque é assim que o autor lá fez, e
Opa, meu computador vai dormir. E peraí. Deveria estar ligado. O problema é que isso aqui não está ligado. Ou. Ah não, peraí. O meu cara aqui não está ligado. Esse cara aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Bom, então pessoal, repara que, olha o contraste interessante entre esta notação, que é o nosso código-fonte, e a nossa AST, a nossa representação interna. Então, aquilo ali em cima é uma lista. Na notação de Lisp, é uma lista. E isso aqui é uma lista na notação de Python. A notação do Python usa colchetes e usa vírgula para separar. A notação do Lisp usa parênteses e espaços para separar. Tá? No caso da lista seria o segundo parênteses ali. Só o asterisco seria o 7. Então. Ou o aspa entraria como. Não. A aspa não faz parte do Lisp. E não faz parte da nossa linguagem. A nossa linguagem que nós estamos fazendo aqui, nossa linguagem de operações aritméticas, ela não existe aspas. Existem parênteses, símbolos e números. Tá? Então, mas em Lisp isso aqui é uma lista. Tá? Então, a graça do Lisp, porque as pessoas piram com o Lisp, acham legal a sintaxe do Lisp, quem gosta da sintaxe do Lisp, é por causa disso. É porque, na verdade, a notação do Lisp já é a AST do Lisp. Tá? A AST do Python não se parece uma coisa tão tosca assim, é muito mais complicada, porque a sintaxe do Python é muito mais complicada. A AST tende a ser complicada de acordo com a sintaxe, certo? Então, mas o que é interessante é, os parênteses viram o que na nossa representação? Nada. Eles só servem para delimitar as estruturas, uma dentro da outra, que na nossa representação são representadas por listas, certo? Os símbolos viram strings, os números viram números. É interessante fazer o parse, fazer o tokenize de uma operação com sub. Por exemplo, aqui eu, em vez de fazer, eu vou fazer mais 2, 4. Tá vendo? Então nós temos essa lista e aí a gente faz o parse e veio aqui. Olha lá. Então a nossa lista, a nossa AST, por isso que ela chama de ela é uma árvore, porque ela é uma estrutura hierárquica. Que ela pode ter, o conteúdo da lista pode ser símbolos, números e também outras listas. E aí vai tão profundo quanto você queira. Tá vendo? Então, quantos? Pois, tem algum site que eu boto no código Python e vejo a AST dele? Nunca vi isso. É porque tem para JavaScript. Eu já vi uns para JavaScript que... Seria fácil fazer isso porque já tem uma biblioteca na biblioteca padrão. Sim, do Python tem. Isso aí. Enfim, então, nós temos aqui... Entenderam o que faz o parser? Então ele é importante porque ele faz uma coisa bem mais avançada do que o tokenizer. Porque ele te entrega uma estrutura de dados que reflete a estrutura do programa, com as estruturas alinhadas típicas do programa. Que, né, tudo quanto é... Quer dizer, a primeira linguagem que eu aprendi, as duas primeiras linguagens que eu aprendi, não tinha porra de estrutura alinhada nenhuma. Era a linguagem de calculadora programável, que era uma espécie de um assembly, e o BASIC do 8 bits, daquelas máquinas de 8 bits, que também não tinha estrutura nenhuma. Não tinha nada dentro de nada, né? Era tudo uma estrutura flat com goto para frente e para trás e tal. Mas a partir do momento que inventaram programação estruturada e tal, aí você tem essas estruturas características das linguagens modernas, que é uma coisa dentro de outra, que nem aquelas bonequinhas russas, né? E então a estrutura que reflete, a estrutura que representa isso tem que ser desse jeito, senão complica, né? E é isso que nós temos que o parse entrega para você, essa estrutura alinhada.
fez um passo intermediário, né? Exatamente. Exatamente. Talvez a gente não criava essa estrutura, a gente executava direto. Já executava direto. É. Então agora o parser produz essa estrutura e o evaluator avalia a estrutura. Sacou? Então, terminou mais um segmento. E será que eu explico ainda nesse segmento o parser? Não. Sim, vou tentar, vamos ver o que acontece. Parser. Ó. Então, olha lá, pessoal. Então nós temos aqui, isso aqui é familiar, tá vendo? Na verdade, porque o algoritmo fundamental aqui é aquele algoritmo que a gente já viu, tá? É um algoritmo recursivo que tem uma chamada recursiva aqui dentro de um loop, tá? Ele recebe um deck que é essa estrutura de tokens, devolve uma expressão, não mais um float. A expressão eu defini aqui em cima usando a notação de tipos do Python. Bom, aqui ó, eu estou introduzindo uns nomes que são da nomenclatura do Lisp e do estudo de interpretadores dessa tradução do Lisp. Eles falam assim, né? O elemento sintático básico eles chamam de átomo. Então, um átomo pode ser uma string ou um número. Faz sentido? Que é uma coisa que não dá para dividir, não dá para subdividir, tá? É isso que quer dizer o union aqui. Eu estou declarando um tipo em Python, dizendo o tipo átomo ele é ou é uma string ou um int. É uma dessas duas coisas. É isso, duas coisas. Um ou outro, tá? É novo isso? É novo. É uma coisa opcional do Python e provavelmente vai continuar sendo opcional durante muito tempo, se não para sempre. Mas é um jeito de você documentar o programa e ajudar as IDEs e linters a fazerem checagem estática, tá? Então eu estou dizendo que o átomo é uma string ou um inteiro, eu estou dizendo que uma expressão, olha que interessante, a expressão é uma união de um átomo e uma lista, tá? Eu na verdade gostaria de escrever aqui que é a união de um átomo e uma expressão. Só que a notação de tipos do Python não suporta ainda definições de tipos recursivas, tá? Mas percebe que o que é uma expressão? Uma expressão é um átomo. Se você me dá o número 7, eu sei avaliar, é 7. Ou ela é uma expressão que é formada por operador. Aí tem uma coisa mais complicada. Fala. Tipo OR? Tipo OR. O union é um OR. Ah, tá. Isso. Tá? Bom, vamos lá. Então, o parse recebe aquilo ali, aí ele faz aquela mesma coisa. Pega o primeiro, pop left. O pop left é uma operação que só tem no deck, não tem na lista, tá? Então ele pega da esquerda, que é a cabeça. Aí ele pegou a cabeça, ele vê, abre o parênteses? Conhecemos essa brincadeira aqui, né? Abriu parênteses, tá bom. Então agora a gente vai começar a construir um AST, que é uma lista. Então a gente começa com a lista vazia, aí a gente vai entrar nesse loop aqui, consumindo tokens, enquanto não encontrou a fecha parênteses, a gente vai fazer o parse recursivo da cauda, o resto dos tokens, tá? E vai appendando esses tokens, tá? O que vai acontecer? Se aparecer outros abre parênteses, ele vai construir outras ASTs, até que resolve tudo e vai desenrolando as chamadas recursivas, até que finalmente encontrou um fecha parênteses, e aí encontrou o fecha parênteses, descarta o fecha parênteses, porque não serve para nada, apenas para indicar que terminou uma AST, devolve a AST. Se não era uma chamada recursiva, então devolveu a AST e acabou. É isso que nós temos no resultado. No nosso caso não tinha chamada recursiva porque a gente fez só uma expressão simples, né? Se tivesse uma expressão dentro de outra, o segundo caso teria uma chamada recursiva. Aqui tem uma diferença que é porque nós estamos levando em conta que
como nós não vamos executar aqui na hora, a gente precisa dar um tratamento por número e para os outros símbolos. Por exemplo, o sinal de mais. Então aqui, ó, na prática, o código anterior lá, ele tinha só uma condicional dividida em duas. Ou é abre parênteses, ou é outra coisa. Ou é outra coisa que a gente assumia que era um número e pronto. Aqui é um pouco mais complicado. Se eu fosse escrever isso com ifs, mas o jeito Python de escrever isso aqui não é com ifs, é desse jeito que eu escrevi. Se eu fosse escrever com ifs, eu faria assim. É um abre parênteses? Não. Então, é um número? Eu teria que fazer uma função para determinar se é um número. Ah, se é um número, ok. Põe o número. Se não, a gente vai devolver a própria coisa. A própria coisa, que não é um parênteses nem um número, é um outro símbolo qualquer. É a palavra abs, ou é o sinal de mais, ou qualquer coisa. Que não é um número nem um parênteses. Entendeu? Então a gente tem essa distinção aqui que não existia no outro interpretador. Né? O jeito pythonico de fazer esse segundo condicional, como eu falei, em vez de você perguntar se é um número, você converte para número, e se não for, você levanta uma exceção e trata a exceção. Então, se for um número, vai acontecer esse return int head, que vai transformar aquela string num número, mas se isso der erro, a gente devolve a própria string sem modificar. Aqui o int é só para manter a compatibilidade com o subpascal? O subpascal poderia ser um float. Tá? Exatamente. Outra coisa que é importante falar é que aqui está o bug. Se eu escrever mais um, esse teste do int mais um, ele vai considerar que é um número. E não é a intenção. Mais pra frente vai ser consertado isso aí, tá bom? Mas por enquanto tem esse bug aqui. Tá? Olha, para terminar essa explicação aqui que já se alongou, eu quero só mostrar, gente, que quando vocês forem estudar esse código, olhe para os testes, tá bom? Depois eu vou explicar os testes no próximo segmento, tá bom? Que tudo isso aqui está bem testado, tá bom? Então, próximo segmento.